Muito bom a gente estar reunidos, louvando, adorando nosso Deus, também meditando na palavra do Senhor. A gente ter essa disposição, domingo de manhã, logo cedo, de estarmos juntos, em comunhão, também em adoração. Glória a Deus. Eu estava percebendo, eu só percebi que parou de chover, porque a gente comentou ontem com o pessoal, os jovens estavam reunidos no momento de oração, e daí, 2 semanas atrás, choveu bastante, né? E estava chovendo todos os dias, só que numa sexta-feira parece que choveu muito mais. E da minha perspectiva não parecia tanto, porque eu estava em São Paulo e daí quando eu vim para Suzano ainda não peguei a parte que choveu mais intenso e era uma chuva contínua, assim que não parava, mas antes que percebesse começou a alagar umas coisas, né? Eu conversei com algumas pessoas e parece que teve algumas pessoas que tiveram lá no trânsito, assim, que deu bastante congestionamento no alagamento. Talvez teve gente que ficou ilhada, não sei. O Dais, que estava vindo buscar uma coisa na minha casa, ele teve que dar meia volta lá no meio do caminho de Mogi até Suzano, porque o congestionamento tinha chegado longe. Acabou que ele se privou bem, né? Porque se ele tivesse chegado mais perto, ia ter sido na parte complicada. O irmão Eduardo comentou que ele acabou não indo trabalhar, porque a região que ele estava lá também era uma que ia alagar bastante, e acabou-se também não ficando no alagamento. E uma pessoa que eu conversei na rua comentou que demorou muitas e muitas horas para chegar em casa. Eu não me lembro muito bem, porque agora eu conversei com várias pessoas isso, muita gente disse coisas semelhantes, chegou lá para meia-noite, 1 hora da manhã, né? Fiquei, nossa, esse negócio já estava complicado. Não só a água, mas também os carros que ficaram acumulados por causa da velocidade. Outras pessoas que talvez não iriam de carro, pegaram carro por conta da chuva, do molhado. E uma coisa que eu vi é que a experiência de cada um foi muito diferente, né? A minha foi seca, né? Eu cheguei de São Paulo, lá não estava chovendo muito, também choveu, mas bem menos. Quando eu cheguei em casa já não estava com muita chuva. Eu não percebi mais depois disso, porque eu moro num apartamento que não é no térreo e não percebi a água subir também, né? Eu percebi só o barulho da chuva. O Dais que ele viu a chuva mais de perto porque ele estava no carro no meio das pessoas, mas talvez ele não viu as coisas alagadas tanto assim, né? Outras pessoas talvez que estavam ilhadas tiveram uma experiência completamente diferente. E uma coisa que me chama atenção é se a gente não conversa uns com os outros, a gente talvez não sabe, né, como que foi essa experiência para todo mundo. Da minha perspectiva, choveu um pouco, mas essa não é necessariamente a realidade. Da perspectiva de outra pessoa, choveu muito, mas se a gente for ver em outro lugar do mundo, talvez não choveu tanto assim. A gente conversar muda a nossa forma de ver as coisas. E as notícias também são uma forma de comunicar, né? O que está acontecendo, como que foram para cada um. E o que a gente percebe é que o que os meus olhos veem não é tudo, não é a realidade por completo. A gente tem perspectivas limitadas e também o lugar que a gente está é limitado. As nossas fronteiras mudam bastante. Em Suzano foi uma coisa, em Mogi outra coisa, mas lá em São Paulo, bem diferente. Imagino que no Rio de Janeiro, em Manaus, completamente outra coisa. Mas a gente a gente só vê da onde a gente está e a gente conversa para entender um pouco mais e ainda assim o panorama completo a gente nunca vai ter. Mesmo se tivesse alguma gravação da cidade por cima de como estavam as coisas, a gente não consegue ver cada minúcia. É impossível para nós enxergar tudo e é impossível para a gente enxergar mais de onde a gente está. E eu comentei isso para a gente falar sobre essa questão de como a gente enxerga, quanto a gente enxerga e dessas fronteiras até onde vai as coisas. Porque o título da mensagem de hoje é Além das Fronteiras. A gente vai falar sobre a fidelidade de Deus e a grandeza dele. É bom a gente ser relembrado sempre de quem Deus é. A gente canta sempre sobre a bondade, sobre o amor de Deus, sobre a sua fidelidade, sobre a sua grandeza, mas a gente poder meditar juntos, relembrar de quem Deus é, por conta das suas qualidades é bom, porque a gente não enxerga por completo quem Deus é. Mas quando a gente medita, a gente pode continuar a construir da vontade dele para nós. Deus, ele é fiel à sua promessa, ele é grande em todas as nações. A palavra de hoje está na proclamação que Malaquias fez ao povo de Deus. Quem quiser começar a abrir, lá em Malaquias capítulo 1, versículos 2 a 5, eu ainda não vou ler, mas pode já deixar aberto. Deus ele deu uma mensagem ao seu povo, e o momento que eles estavam para essa mensagem era um momento
lá para o final da história do povo de Israel, antes da chegada de Jesus, que a gente tem no final do Antigo Testamento, logo antes do Novo, apesar de que 400 anos se passaram entre esses dois momentos, e o povo de Israel já tinha passado por muita coisa. É o final da história deles naquele primeiro momento. Eles já tinham passado por escravidão no Egito, chegaram na Terra Prometida, tiveram que conquistar a terra, tinham recebido as leis de Deus, passaram por vários e vários reis, uma dinastia enorme, e daí eles foram dominados por um povo inimigo, foram levados para fora da terra deles, a terra que Deus tinha prometido, tinham passado pelo exílio, 70 anos, Deus trouxe eles de volta, e aí é onde eles estavam. Estavam lá de volta, já tinha passado muitos anos que eles estavam de volta, quando Malaquias foi falar ao povo. E nesse momento parecia, talvez na teoria a situação fosse mais bonita do que a realidade. Eles tinham voltado para a terra prometida. O povo que dominava eles dava bastante liberdade. Eles estavam melhor, talvez, do que em muitos momentos. Mas o sentimento talvez não fosse. Eles estavam passando por pobreza, por domínio estrangeiro, por coisas complicadas, muitas dificuldades logísticas, né? O povo voltou para casa, mas a terra é de quem? A casa, né? Onde que você vai morar? Como vai fazer? Questões de casamentos, muitos outros problemas. E talvez nesse momento o povo estivesse olhando mais para a realidade do que para a teoria de que estamos de volta, Deus cumpriu o que Ele prometeu, Deus tem sido bom conosco. O sentimento talvez fosse um pouco amargo. Uma coisa que parece paradoxal, mas estava ao mesmo tempo. Uma teoria boa, um sentimento ruim. E Deus fala, através do seu mensageiro, um anúncio ao povo. E esse anúncio também da mesma forma. Parece uma coisa na teoria, mas o sentimento é outro. Era um anúncio com formato de condenação, mas com sentimento de esperança. Ao contrário, né? A teoria parece mais dura e o sentimento parece mais macio, pelo que eles precisavam. Vamos ler lá, Malaquias capítulo 1, versículos 2 ao 5. Eu vou ler na versão NVI. Eu sempre os amei, diz o Senhor. Mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? Não era Esaú, irmão de Jacó? Declara o Senhor. Todavia eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Transformei suas montanhas em terra devastada e as terras da sua herança em morada de chacais no deserto. Embora Edom afirme, fomos estrangeiros, mas reconstruiremos as ruínas. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Podem construir, mas eu demolirei. Eles serão chamados terra perversa, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Mas vocês verão isso com os seus próprios olhos e exclamarão, grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. O texto começa assim, Deus dizendo, eu sempre os amei. Aí o pessoal, se quiser deixar aqui no ao vivo os versículos abertos. Eu sempre os amei, diz o Senhor, mas o povo contrariou. Talvez eles não estivessem sentindo dessa forma, por mais que eles soubessem pela palavra de Deus, por mais que eles soubessem através dos profetas, e por mais que Deus estivesse dizendo para eles, o coração deles respondia, mas de que maneira o Senhor ama a gente se a nossa situação é tão complicada? E aí Deus responde, Ele continua dizendo, mas vamos pensar nessa resposta, nessa ênfase que o povo tinha, uma atitude de dor, uma atitude, talvez sem perceber, de rebeldia, talvez percebendo, mas a situação deles era difícil e dolorosa. E até onde eles podiam ver, assim como o nosso alagamento, talvez a água já estivesse lá perto da cintura, talvez em alguns perto do pescoço, e a situação fosse complicada. Mas era até onde eles conseguiam enxergar. A chuva é muito maior do que a gente pode ver e vai muito além. E a nossa vida é semelhante. Quem aqui não passa por situações complicadas na vida, no dia a dia, na nossa vida com Cristo? Para muitos, a caminhada da fé parece ser esse limite de fronteira que a gente tem, talvez entre a chuva e não chuva, entre o eu creio que Deus é bom, mas tanta coisa ruim tem acontecido, talvez entre o eu creio que eu quero crescer, eu quero adorar a Deus, quero crescer em intimidade, quero viver mais profundo no Senhor, e ao mesmo tempo eu sinto desânimo às vezes, eu não sinto meu coração queimar pelo Senhor, entre esse limite de, poxa, eu tenho ido nos cultos, tenho feito devocional, tenho participado das atividades, mas eu nem sempre tenho visto o propósito do Senhor, tem alguma coisa de errado, talvez pareça tudo meio cinza, talvez pareça tudo meio rotina. A nossa vida também é parecida com o que Israel passava, entre limites e fronteiras de alguma coisa que parece boa e uma coisa que parece ruim. Mas isso é a nossa perspectiva. Talvez a água até esteja aqui, mas não é da forma como a gente imagina.
Eu tenho procurado esses tempos ter mais conversas um a um com as pessoas, né? Ver como que cada um tá, compartilhar algumas coisas, desde coisas mais rotineiras até coisas mais profundas. E uma coisa que eu tenho percebido, especialmente com vários amigos da minha idade, a gente, especialmente os que cresceram juntos, né? Quando a gente é criança, todo mundo é criança, né? E daí o pessoal começa a fazer faculdades e começa a viver coisas diferentes, né? Todo mundo estava na escola, a realidade é muito semelhante. Mas faculdade já, alguns estudam um pouquinho mais a área de exatas, outras pessoas estudam um pouco mais a áreas de humanas, aí já começa a mudar. Mas quando começam a trabalhar, e depois de alguns anos de trabalho, que é o pessoal que tem vivido na minha idade, tem passado, já há alguns anos de trabalho, ele já começa a contar histórias sobre como é o trabalho de cada um. E aí é muito interessante, porque as histórias são muito diferentes e, ao mesmo tempo, são muito parecidas. O pessoal, às vezes, da área de saúde fala uma coisa, fala assim, nossa, eu estava atendendo alguém e a pessoa respondeu dessa forma. Daí a pessoa da área de computação fala, nossa, eu passei por uma coisa muito parecida. Tinha a mesma dificuldade, né, de entender talvez alguma questão mais técnica e da pessoa que está compartilhando uma coisa mais sensitiva. E isso eu vi com questões da área de saúde, de logística, pessoas que trabalham em obras, em computação, em áreas criativas, em áreas acadêmicas, até em áreas jurídicas. Muitas experiências que a gente passa são semelhantes, por mais que a realidade seja completamente diferente. Parece que a fronteira que cada um vive é uma, e o mundo que a gente está talvez não daria para entender por completo alguém que está fora do meu mundo. Eu vou conversar, e entre os meus amigos, nenhum deles, os que cresceram juntos, vive o pastorado. E eu penso, talvez eles não vão entender qual que é a minha realidade. E ainda assim, a gente encontra sentimentos semelhantes. As nossas realidades, as nossas fronteiras são muito diferentes, mas a gente encontra sentimentos semelhantes uns com os outros, e certamente Deus também consegue ver. Seja no cansaço, seja nas alegrias, a gente tem percebido que as áreas que a gente atua não são, talvez, a nossa perspectiva fechada de como a gente tem que enxergar as coisas. Seja uma área de domínio, seja uma área de especialização, seja talvez o que você gosta mais de hobby, não é uma fronteira que você deve se fechar na hora que você se relaciona com outra pessoa. Porque isso não é um limite que a gente tem, impossível de se passar. Mas a gente percebe que nós criamos distinções ainda assim. A gente dá nome para as coisas. O nome da nossa cidade, aqui a gente está fazendo culto na Ordens de Suzano, porque é na cidade de Suzano. Mas temos gente daqui que é de Mogi, tem gente daqui que é de Arujá, de Santa Isabel, tem gente daqui de muitas cidades diferentes, de Poá também. E essas fronteiras são nomes, porque quando a gente anda de carro, ou até talvez a pé, quem for mais corajoso, a gente vai perceber que não tem, né, uma parede entre esses lugares. A gente atravessa e a gente nem percebe. E quando eu estava chegando ainda aqui por a cidade, eu nunca conseguia dizer exatamente onde terminava Suzano e onde começa Mogi. Eu ainda não consigo, porque toda vez que eu chuto, eu falo assim, aqui, né? O pessoal, não, aqui ainda, né, ainda não mudou. Aí eu erro toda vez, por mais que eu tente a cada 2 metros, eu ainda não consigo. Mas é porque os limites são coisas que a gente cria. São coisas que a gente imagina fronteiras. Às vezes são úteis para dar nome, para organização, mas talvez apenas para isso. Quando a gente cria limites, talvez a gente cria barreiras para nossas vidas. E se a gente viver dessa forma na vida da fé, no nosso dia a dia com Deus, criando limites e barreiras sobre conceitos que a gente imagina ser conceitos da fé, talvez isso nos atrapalhe. O que significa crescer em Deus, o que significa adorar. Talvez, será que exaltação, que é louvor a Deus, eu preciso estar sempre num estado de alegria? Talvez não num estado de dor, não consiga, seja impossível louvar a Deus? Será que isso é um conceito que eu crio? Será que crescer todos os dias e eu sentir que eu estou crescendo é uma coisa que é preciso mesmo ou é uma limitação que eu criei para mim? O que eu sinto que é necessário? Será que o que eu acho que Deus é quem Deus é? Ou isso é um conceito que eu inventei? Talvez é um limite que eu crio de como Ele tem agido. Se a gente se limita a viver com as fronteiras que a gente cria, não tem como a gente conseguir lidar de forma harmonizada com as situações que fogem desses limites. E da mesma forma, o povo de Israel estava lá, vivendo uma crise, só que não era exatamente como eles imaginavam. Eles entendiam que a promessa de Deus era de estar lá na Terra Prometida, de ter uma adoração, mas a forma como eles entendiam isso era diferente. E os limites que eles queriam
de como eles precisavam estar na terra, de como eles tinham que dominar, de como eles tinham que estar entre os povos da região, de como a bondade de Deus tinha que afetar a vida deles, era uma, mas como Deus tinha os seus planos, era outro. E daí fica a pergunta para eles: será que Deus não ama mais e é por isso que eles estão sofrendo? Ou talvez Deus ainda os ama como ele afirmou e eles não estão enxergando? E essa pergunta vale para nós. Será que nós temos visto a bondade de Deus e não entendido que bondade de Deus e maldade do mundo não são coisas opostas e Deus pode atuar na maldade do mundo? Será que às vezes eu acho que é impossível crescer na fé quando eu sinto desânimo e fraqueza? Será que a gente pensa que tudo que a gente faz sem sentir propósito é uma causa perdida? Essa pergunta é a mesma pergunta, às vezes, que o povo fez a Deus, que a gente se faz no nosso dia a dia. Muitas crises que nós temos a cada momento são perguntas que a gente faz a Deus, que talvez estejam presas no limite. Mas Deus responde, e a gente chega lá, nessa segunda parte do texto, que Deus fala: todavia eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Transformei suas montanhas em terra devastada e as terras de sua herança em morada de chacais no deserto. Talvez pareça estranho isso ser a justificativa de que por que Deus ama, ele dizendo que amou alguém e rejeitou outro, mas ele está usando um exemplo do contexto que eles tinham, da história que eles tinham, para entender o que significava. Quando ele fala: eu amei Jacó e rejeitei Esaú, Deus não está falando sobre Jacó e Esaú, que já tinham morrido fazia séculos. Ele estava falando sobre os povos que vieram deles. O povo de Jacó, que era Israel, e o povo de Esaú, os edomitas. Mas não apenas falando sobre os povos que Deus amava ou rejeitava algum povo, mas porque esse povo foi o povo que decidiu seguir ou não segundo os preceitos de Deus. E o povo que seguiu os preceitos de Deus era o povo de Israel, e o povo que não seguiu foi o povo de Edom. E por conta disso, o que o povo entendia: se você seguia os preceitos de Deus, você era punido ou não. Quem seguia não era punido, quem não seguia era punido. E eles imaginavam que, o conceito deles, vamos pegar aqui a fronteira, eles tinham seguido a Deus e eles não deveriam ser punidos. Mas o povo de Esaú ficou lá e eles foram exilados. O povo veio dominar, o povo de Esaú ficou bem e eles ficaram mal. Talvez parecia errado isso na perspectiva deles. E Deus disse: não, eu vou transformar Esaú também em montanhas, em terra devastada, e a herança deles em morada de chacais. E essa era uma profecia que Deus tinha feito para Israel quando eles mesmos também tinham pecado. E eles tinham tido a sua montanha devastada e transformado a sua terra em morada de chacais. E Deus falou: não, eu vou condenar também, porque eles também pecaram. Mas não significa que Israel não também era merecedor disso daí. Mas quando ele diz que ele amou Jacó, mas rejeitou Esaú, ele está falando sobre a reação que o povo tinha em relação à sua palavra. E a gente vê lá, quando Paulo ele faz citação desse texto, lá em Romanos capítulo 9, ele diz o seguinte: não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Em outras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Logo depois disso, Paulo cita esse texto, mas a questão é que amar Jacó e rejeitar Esaú, Jacó que era Israel, não significa amar um povo e rejeitar outro povo, porque nem todos que são descendentes de Israel são Israel. Paulo diz aqui, e ele está interpretando esse texto, que os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Aqueles a quem Deus favorecia são os filhos da promessa, aqueles que decidem viver segundo os propósitos de Deus. E quem decide viver segundo os propósitos de Deus, também vive segundo a dádiva de Deus. Era isso que Paulo está tentando traduzir para o pessoal. E ele continua um pouquinho à frente, como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Então, o que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e compaixão de quem eu quiser ter compaixão. A gente pensa que o conceito de justiça é uma coisa fechada, né? De sempre funciona assim e, né? A pessoa que merece e a pessoa que não merece. Tristemente para a gente, ninguém merece todo o benefício do mundo, porque todos nós somos pecadores. Se fosse apenas pelo nosso conceito de justiça, talvez não seria suficiente. O conceito de justiça de Deus é o que eu quero.
Exatamente isso. Se Deus quer algo, isso é justo. Se Deus não quer, isso não é justo. Ele tem misericórdia de quem Ele quer e Ele tem compaixão de também quem Ele quer. Isso é graça nossa, porque senão todos nós seremos merecedores da morte. Deus não é injusto, mas Ele escolhe amar, Ele escolhe acolher, oferecer da sua bondade àqueles que também a Deus aceitam. Em vez da gente pensar primeiro na situação que a gente tem vivido, para depois tentar entender a promessa de Deus, que nem Israel olhava para a situação que eles estavam, para depois tentar entender se Deus amava ou não. A gente talvez tenha que fazer o contrário, entender a promessa de Deus, para isso fazer sentido na situação que a gente vive. A gente precisa saber que Deus é fiel nas nossas vidas e viver em função dessa fidelidade. Deus ama, é assim que o texto começa, é assim que a nossa vida também deve começar. Existe solução para as nossas dores, mesmo que talvez a gente não sinta que isso faça sentido. Se talvez você ache que você não está crescendo na sua caminhada de fé, se você acha que você não sente alguma coisa por Deus, se talvez a situação que você tem vivido, ou mesmo na igreja a gente enfrenta dificuldades para caminhar em conjunto, se tem coisas que estão difíceis, não vamos limitar nossas mentes e a nossa perspectiva em achar que isso é impossível. Porque Deus ama, Deus tem solução para as nossas dores da comunidade, para nossas dores pessoais, para nossas dores como humanidade também. O texto continua voltando lá para Malaquias. Embora Edom afirme, fomos esmagados, mas reconstruiremos as ruínas. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Podem construir, mas eu as demolirei. Eles serão chamados terra perversa, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Pois vocês verão isso com seus próprios olhos e exclamarão, grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. Se o povo ficava se comparando com Edom e eles não conseguiam ver da forma correta como Deus tinha, Deus disse que não. Até mesmo Edom, que tentava dizer, a gente pode reconstruir, ou seja, Deus julgou a gente, mas a gente vai tentar deixar de lado o julgamento de Deus e viver exatamente como a gente achava que a gente tinha que viver. Deus disse que o povo, eles serão chamados de povo contra quem o Senhor está irado para sempre, porque rejeitar a condenação de Deus e não aceitar a sua reeducação é exatamente isso. Eles tentarem reconstruir exatamente o pecado que eles tinham cometido antes, continuamente, é por isso que para sempre eles iriam ser condenados. E o povo que talvez não enxergava a situação própria que eles estavam vivendo, a situação de pobreza, a situação de domínio de outros povos, a situação de ter a sua terra reduzida, de ter discussões internas, a organização interna deles não estava boa, eles não tinham mais um rei como eles queriam ter antes, e assim que eles enxergavam com seus olhos, Deus disse que com os olhos eles iriam ver outra coisa, eles iriam ver a situação e exclamar finalmente que Deus é grande. E o salmista diz algo semelhante, lá no Salmo 48. Grande é o Senhor, e digno de todo louvor na cidade do nosso Deus. Seu santo monte, belo e majestoso, é a alegria de toda a terra. Como o teu nome, ó Deus, o teu louvor alcança os confins da terra. Eu li aqui um pouco para o lado, mas a gente vê, o texto começa, a gente tem até uma canção sobre isso. Grande é o Senhor e digno de louvor na cidade do nosso Deus. Não sei se vocês já perceberam. Quando eu canto e quando eu leio, às vezes passa batido que está escrito, grande é o Senhor na cidade do nosso Deus. Parece que tem um limite aqui, não parece? Parece que Deus é só grande na sua cidade, só no seu santo monte, Ele é belo e majestoso. Mas o Salmo continua, a alegria vai para toda a terra, e como o nome de Deus, o louvor alcança todos os confins da terra, até onde não tem mais possível enxergar, até onde está além dos nossos limites, das nossas fronteiras, Deus é grande. E assim é o que ele diz lá também em Malaquias, Ele é grande além das fronteiras. A grandeza de Deus vai além das fronteiras que nós podemos ver. Se a nossa situação é uma, se eu tenho algum sonho e eu quero chegar lá, e eu imagino um caminho para chegar lá, talvez o caminho de Deus seja diferente. Se eu tenho uma crise e eu imagino que eu estou vivendo algo, talvez a forma que Deus tem é diferente. Se eu acho que tem algo que é limitado para Deus, eu devo repensar, porque Ele é Deus além de fronteiras. Se eu acho que Deus só atua aqui na nossa igreja, se eu acho que Deus só atua na vida de outra pessoa, se eu acho que Deus não consegue fazer além disso, Deus consegue. Deus é bom, Deus continua o seu amor por nós.
E aí volta aquela pergunta: como a gente tem vivido a nossa caminhada de fé? Será que tem áreas da nossa vida que parecem que não dá para coexistir? Será que tem coisas que não têm feito sentido? Será que você não tem visto o efeito da promessa de Deus na sua vida? Se Israel, tudo o que eles queriam na história era estar na terra prometida, quando eles chegaram lá, eles não enxergavam o que Deus estava dando das suas dádivas. E mesmo quando Jesus veio, teve muitos que se recusaram a ver que o próprio Deus tinha vindo a eles falar. O próprio Deus se revelou a nós, deixou o Espírito Santo nos nossos dias. Nós temos a palavra da verdade, a tradição da igreja com tantas histórias e testemunhos para contar, e ainda assim a gente se vê travado em muitas coisas, de não conseguir passar, de não conseguir entender esses limites, de olhar para nossas crises e as dores do mundo e o nosso desânimo e pensar que isso é motivo ou para desistir ou para não conseguir. Vamos lembrar que Deus é grande além de qualquer fronteira e nada não pode nos separar dele. Não estamos presos a nenhuma dessas coisas, nem crises, nem dores, nem desânimo, nem falta de propósito, nem discordâncias, nem conceitos pessoais. Nós somos chamados a viver, a ver as coisas com os olhos de Deus, a louvar a Ele verdadeiramente, independente das circunstâncias que nós temos vivido. Vamos ter um tempinho de orar ao nosso Senhor, de cada um no seu momento pessoal, de buscar de Deus, que Deus sonde o seu coração, se tem alguma área que você tem sentido essa dificuldade, talvez no crescimento, talvez de propósito, talvez no seu dia a dia, se tem algo que para você acha que não dá, que não faz sentido, que está cansado, deixa Deus trabalhar no seu coração. E vamos lembrar que Ele é grande. Se tem alguém que tem acompanhado essa mensagem e não conhece a vida com Cristo, se as inconformidades do mundo, a desarmonia das coisas tem te angustiado também, fica o convite. O Deus que atravessa fronteiras também é aquele que abre os olhos, cura a alma, traz salvação. Se você aceitar, creia em Jesus Cristo e ore também. Fica o convite para todos nós. Mantenha seu coração em oração. Não deixe a sua disposição agora, o seu momento, as suas palavras, às vezes a falta delas te atrapalhar. Deus também atravessa todas essas coisas. Não deixe a sua falta de criatividade te impedir de compartilhar do Evangelho. Não deixe sua falta de energia te impedir de dar o próximo passo. Não deixe a sua falta de conhecimento te impedir de buscar, aprender e a meditar na palavra de Deus. Peça que o Senhor venha trazer para a sua vida algo diferente, algo que atravessa todas essas fronteiras e te traz esperança de viver na sua vontade. Ó Senhor Jesus Cristo, nós estamos reunidos aqui como igreja, mas também dispostos, cada um com um coração diferente, cada um vivendo algo diferente, realidades diferentes, com dores, lutas e limites diferentes, mas o Senhor tudo pode ver. Do alto o Senhor governa e de perto o Senhor também nos atende. O Senhor pode trazer cura, pode trazer transformação, pode trazer direção para aqueles que precisam. E nós te pedimos nesse momento que a cada um de nós o Senhor possa vir, o Senhor possa trazer a tua solução, quebrar todas essas barreiras e nos indicar como nós temos que viver na tua palavra, não pelos nossos olhos, mas pela tua direção, não pelos nossos limites, mas pelo teu amor. Que nós possamos entender, que nós possamos receber com abundância do teu poder e das tuas dádivas, porque é certamente ao Senhor que nós vamos glorificar ao final de cada uma dessas histórias. Por favor, ser conosco nas nossas vidas e ser também conosco como igreja, que nós possamos aprender juntos a caminhar na tua vontade, entender o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas como igreja, mas também para o nosso momento atual. Que o Senhor possa nos ensinar de forma criativa, de forma maravilhosa quem o Senhor é, e que nada possa nos parar porque nós vivemos com o Senhor. Por favor, continua nos orientando, continua quebrando esses conceitos dos nossos corações, e com teu amor continua nos enchendo de inspiração e de alegria de viver na tua palavra. Nós oramos em teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém.